muito em face de toda essa conjuntura que nós estamos vivendo, pelo impacto científico e tecnológico, esses programas têm que buscar o atendimento às necessidades socioeconômicas do país, atendendo às características regionais. Nós temos dentro desse quase continente, que é a nossa pátria, várias regiões que se diferenciam muito. O sul, sudeste tem uma característica, o centro-oeste outra, norte e nordeste outra característica. Então, as pesquisas, temos que ter olho com as pesquisas. As pesquisas devem ser muito enfocadas, atendendo às necessidades socioeconômicas dessas várias regiões. 2. A formação profissional deve ser concebida como esforço educativo, orientado para o trabalho, e não meramente para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades requeridas por um posto de trabalho. Esse tipo de formação profissional já passou. Felizmente, nós já não preparamos mais para um posto de trabalho. 3. A formação profissional como processo educativo deve integrar e ou complementar suas ações com os da educação geral. É a intercomplementariedade. 4. As ações de formação profissional devem ser desenvolvidas segundo uma perspectiva interativa e de racionalização de esforços dos órgãos que compõem o sistema de formação profissional. Os senhores conhecem que há um Sistema Nacional de Formação Profissional, então se recomenda que essas ações, para uma questão de racionalidade, aproveitamento de recursos, fazer ações interativas. E nós vamos procurar agora, com as pesquisas vinculadas com o Banco Mundial, e discutimos muito recentemente no Comitê de Pesquisa, em que nós procuraremos estabelecer algumas pesquisas de comum acordo. Pesquisas que visam os mesmos objetivos, vamos desenvolver junto com uma questão de racionalidade. E 7. Os órgãos de formação profissional devem incluir atividades voltadas para as populações de baixa renda. Aqui é um apelo exatamente para que, na medida do possível, se possam os órgãos do Sistema Nacional de Formação Profissional procurar desenvolver programas conjuntos com o governo para as populações de baixa renda, para ver se diminuímos essa pressão social que é muito grande no nosso país. E a partir dessas diretrizes, nós escrevemos vários capítulos, pequenos, sucintos, nem poderia deixar de ser, em que se enfoca, no primeiro capítulo, a pesquisa, reconhecendo que não se pode trabalhar em formação profissional sem um espectro largo de pesquisa. Pesquisa das reais necessidades do mercado de trabalho. Pesquisas que nos tragam insumos para os organismos de formação profissional, para que esses insumos possam conformar os programas, as metas dos programas dos organismos de formação profissional. Nós reputamos de extrema importância o fortalecimento das áreas de pesquisa dos organismos de formação profissional. Um segundo capítulo, que é uma consequência dessa, é o planejamento. Ações planejadas com base nos resultados da pesquisa. Para que todo o planejamento da formação profissional corresponda a uma realidade, ou então seja o mais próximo possível da realidade, e não naquela posição que muitas vezes nós, técnicos dos organismos de formação profissional, nos colocamos com uma certa vaidade profissional do achismo, achando que aquilo que nós estamos fazendo realmente está atendendo. Pode, muitas vezes, atender os objetivos internos das instituições de formação profissional, mas não atende nem à empresa e nem ao trabalhador. Evidentemente, quem trabalha em planejamento deve prever um segmento que é a avaliação. A avaliação é que vai nos dar, para o administrador, para aquele que tem o poder de decisão, os elementos para a tomada de decisões. A avaliar sempre os programas de formação profissional. A avaliação intrasistema, uma avaliação de impacto social da mão de obra formada, para que nós possamos trazer para dentro dos organismos de formação profissional uma tomada, elementos para quem tem o poder na mão decidir se deve focar
aquele programa na mesma direção ou retificar parte do programa. Isso é muito importante. Nós, aqui no Brasil, avaliamos pouco. Nós não temos o hábito de avaliar. Muitas vezes nós temos medo de uma avaliação. Nós sentimos medo de que as nossas ações internas possam ser comprometidas pelos resultados da avaliação. Então, nos omitimos e deixamos a avaliação em segundo plano. Ainda é importante, dentro da recomendação 148 da OIT, que enfatiza desde muito um segmento interno muito grande, muito importante, é o da orientação, da informação e orientação profissional. De uma informação na entrada do processo, daqueles que estão batendo as portas dos nossos centros de formação profissional, da orientação durante o processo e até um segmento posterior para inserir os nossos aprendizes, os nossos egressos, ou de curso de formação de aprendizagem, ou de curso de qualificação, ou de curso técnico nas nossas empresas. Porque hoje a multiplicidade de oportunidades e a gama de ocupações que o mercado nos oferece e os programas de formação profissional, estes jovens realmente precisam ser orientados para a escolha, para a melhor escolha da profissão. Não que a informação e a orientação profissional realmente sejam um instrumento que vai dizer com validade que o indivíduo tem que seguir uma tornearia mecânica e não um ajustador mecânico. Aqueles que são especialistas sabem que eles nos detectam uma série de tendências dentro de um espectro maior de uma família ocupacional. Um outro capítulo que foi inserido é a certificação ocupacional. A certificação ocupacional, ela é um instrumento de dupla importância. Ela tem uma importância muito grande para o trabalhador, para que o trabalhador possa chegar num centro de formação profissional, exigir uma prova ou pedir uma prova que lhe certifique os seus conhecimentos, para que ele, a partir da certificação obtida desses conhecimentos, ele possa prosseguir a sua formação profissional. E é importante, sob o ponto de vista da instituição, porque esses trabalhadores que estão dentro das empresas, eles trazem, aportam, numa prova de certificação, uma série de conhecimentos, fundamentalmente conhecimento tecnológico e de técnicas operacionais, que podem ser vertidos para os programas de formação profissional. Então, não podemos desprezar a certificação ocupacional. As grandes empresas brasileiras, a Volkswagen e outras empresas, já trabalham com certificação ocupacional. Eles têm um processo de ascensão interna dentro da empresa através de um processo de certificação ocupacional. Certifica o trabalhador, se ele realmente faz jus àquilo que ele está pretendendo em termos de conhecimento, ele pode ter uma promoção garantida. E detecta também as falhas na sua formação, e o Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos trabalha em cima desses aspectos. Há um outro capítulo que nós não poderíamos deixar de consignar nessa política, que é o desenvolvimento de recursos humanos envolvidos com a formação profissional. Nós sabemos que as instituições não são formadas de máquinas, nem de prédios, nem de normas e nem pelo acervo documental. As instituições são formadas de pessoas. As pessoas é que tornam as instituições boas, eficazes, ou más ou ineficazes, dependendo da qualificação que elas tenham para o exercício daquelas tarefas que lhes são acometidas no dia a dia. Então, se recomenda que a cada dia mais se intensifique os programas de desenvolvimento de recursos humanos, que atinjam desde os mais altos níveis até os escalões inferiores da instituição, centrando fundamentalmente na figura de instrutores, analistas ocupacionais, supervisores de ensino, programadores de ensino,
agentes de treinamento, que são, a nosso ver, as colunas mestras dos programas de formação profissional. Esses técnicos têm que estar muito bem qualificados para o exercício da sua ocupação. E, finalmente, nós temos a cooperação técnica, que hoje é uma realidade no nosso continente latino-americano, a cooperação técnica com duas mãos. Uma cooperação vertical, que faça verter para o nosso país a experiência de países mais adiantados, através de cooperação com organismos ou instituições do mundo industrializado, para que possamos dominar essas técnicas modernas, uma tecnologia moderna, a fim de que os organismos de formação profissional possam formar aquelas pessoas adequadas para as nossas empresas, para o parque industrial. E a outra via da cooperação internacional é não guardarmos egoisticamente aquilo que foi acervo ao longo dos anos, desses 45 anos, por exemplo, do SENAI, do SENAC e de outros organismos aqui no Brasil, mas transferirmos isso para o continente latino-americano. Nós tivemos a oportunidade de termos uma palestra, também na semana passada, em Montevidéu, que foi proferida pelo ex-governador de São Paulo, Franco Montoro, que ele hoje é o presidente do Instituto Latino-Americano de Integração. E dentro desses princípios que esse instituto está desenvolvendo, ele tem um princípio que é a proteção do continente latino-americano contra as potências desenvolvidas que, por força da dívida externa desse país, que está em volta de 400 bilhões de dólares, e a cada ano se evade do continente mais de 30 milhões de dólares, quer dizer, uma sangria permanente de empobrecimento do continente latino-americano, se busca uma integração a nível latino-americano em todos os sentidos. No sentido, começar pelo sentido cultural, em que já tem um grupo de professores do Conselho Federal de Educação, nomeado pelo Conselho Federal de Educação, que estão mexendo na estrutura curricular para o estudo do idioma de espanhol. E vice-versa, há um grupo do Parlamento latino-americano que também vai introduzir nos países latino-americanos o estudo do português, para haver maior integração latino-americana. Uma integração a nível social, uma integração a nível político e, fundamentalmente, a nível econômico. Nos deram um dado recente nesse seminário, dizendo o seguinte, que 85% das possibilidades do continente, em termos de recursos humanos, em termos de produção de bens de capital, se utiliza no continente apenas 5%. 5%. Então, a cooperação técnica está como um instrumento a serviço de uma integração latino-americana. E, finalmente, eu queria concluir com, logo que eu cheguei aqui no finalzinho da exposição, estão falando sobre a área de documentação e informação. Recomenda-se, nesse documento da Política de Formação Profissional, o fortalecimento das áreas de documentação e informação técnica entre os organismos de formação profissional. Que os organismos internamente tenham um bom acervo documental e de informações. Porque não se pode conceber mais que a memória das instituições estejam na cabeça de poucas pessoas. As pessoas saindo das instituições, se perde a memória. Isso tem que ficar com o patrimônio da instituição e não com o patrimônio de Pedro, de João ou de Paulo. Nós, a nível do Conselho Federal de Mão de Obra e da Secretaria, estamos desenvolvendo um projeto de documentação e informação. Queremos criar uma rede de informação
toda ela interligada por terminais de computadores, de tal sorte que a informação possa circular no Sistema Nacional de Informação Profissional. E o Centro Interamericano de Administração do Trabalho acaba de criar também uma rede latino-americana de informação para informatizar todos os ministérios, interligar todos os ministérios de trabalho e seus respectivos órgãos na América Latina, os organismos de formação profissional, já que, com exceção do SENAI e do SENAC, todos os organismos da América Latina, eles são de propriedade, digamos, dos Ministérios do Trabalho. Então, esta rede, dentro em breve, ela já vai estar montada, já temos aqui no Ministério do Trabalho um pequeno centro de documentação e informação que já está informatizando o próprio Ministério. A nível de secretaria, o SENAI nos deu por comodato um computador e nós estamos numa fase de instalação desse computador para nos interligarmos com SENAI, SENAC e SENAR. Então, em linhas gerais, meus amigos, são estas as linhas da nova política de formação profissional. Se tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição dos companheiros. Lei 1 hora. Pois não. Quer vir aqui? Benedito, da Rede Ferroviária. A gente fica muito contente, muito alegre em ver uma política de mão de obra desenvolvida das bases. E minha pergunta básica é a seguinte: como ela está protegida? O que me garante que esta política vá ser implantada, que ela não sofra a política partidária e outras coisas? Em que ela está baseada para ser garantida? Bem, a lei que criou a Secretaria de Mão de Obra e o Conselho Federal de Mão de Obra, ela tem mecanismos que podem ser acionados para a implantação da Política Nacional de Formação Profissional. Esses mecanismos, evidentemente, que são mecanismos coercitivos, nós não pretendemos usá-los de maneira nenhuma. Nós vamos usar, sim, a persuasão, usarmos o convencimento e, dentro de uma estratégia que nós vamos desenvolver com os conselheiros do Conselho Federal de Mão de Obra, aonde tem assento 3 diretores gerais, o do SENAI, do SENAC e do SENAR. Estes diretores são conselheiros, são membros, portanto, do Conselho Federal de Mão de Obra, eles estão praticamente na obrigação de implementar a Política Nacional de Formação de Mão de Obra. Mecanismos existem, mas nós não queremos de maneira nenhuma utilizar nenhum mecanismo coercitivo, avocando o artigo tal, da lei tal, assim. Pretendemos fazer uma ampla divulgação e acompanhar a implantação, envolvendo, evidentemente, os organismos de formação profissional. Nunca algo que saia de cima para baixo, mas que venha das bases efetivamente. Você pede aí o negócio. Você presta aí. Você pode tirar as cópias para eles. Eu lhe dou amanhã. Uma das questões que o senhor colocou foi sobre como é que o sistema educacional formal de ensino, né, estaria preparado para atuar no sentido de uma melhor formação profissional. E o que me preocupa nesse momento é que realmente, ao se ver uma política que, pelo que se ouviu, está bastante bem definida e muito bem fundamentada, né, é como é que estão sendo feitas as ligações com o Ministério da Educação, no sentido que se garanta essa base que é fundamental para uma formação profissional adequada. Muito bem. Ângela, nós temos no Conselho Federal de Mão de Obra um conselheiro, uma conselheira, que é a secretária do ensino de 2º grau. Ela participou em todos os momentos da elaboração deste documento. E o seu titular também
é o subsecretário do Ensino de Segundo Grau. A Secretaria do Ensino de Segundo Grau realmente está inteirada do problema, está procurando vender essa ideia de uma reformulação mais ampla ao Conselho Estadual, ao Conselho Federal de Educação. Agora, até que ponto nós poderemos fazer esse casamento entre os objetivos da formação profissional e os objetivos da educação geral, em termos de uma adequação da educação geral para atender essa nova realidade do país, eu não posso te garantir, porque a própria secretária do Ensino de Segundo Grau, repetidas vezes, nas reuniões do Conselho Federal de Mão de Obra e com o seu suplente, tem se queixado da dificuldade dos latinistas do Ministério da Educação em reconhecer a formação profissional, lato sensu, um processo educativo. Eles consideram educação geral é algo estanque em que a formação que não deve permear-se com a formação profissional. Formação profissional é para formar o graxeiro, aquele que está manipulando uma tarefa com as mãos e não utilizando o poder cognitivo, quando isso é uma versão totalmente distorcida. Você sabe que isso é um problema cultural que data de séculos no nosso país, que não é fácil mudar a mentalidade daqueles que trabalham em educação geral. Nós vamos procurar fazer o possível, nós estamos em conexão permanente, em diálogo permanente com a Secretaria de Segundo Grau para involucrá-los nisso. Mas não posso jurar sobre a Bíblia que vai se mudar, as coisas irão mudar. Antônio Chirico, da Transurb, Porto Alegre. Eu pergunto ao professor Najib se em nenhum momento eu vi mencionado, se fala muito em constituinte. Será que o caminho da constituinte não seria um dos caminhos a assegurar, digamos assim, isto que está sendo colocado como dúvida hoje dos latinistas do Ministério da Educação? Gostaria de saber se tem alguma coisa sendo conduzida para que, através da Constituinte, se obtenha a certeza de que isto vai vingar ou não. Na realidade, nós fizemos um trabalho na Secretaria de Mão de Obra e com o Conselho Federal de Mão de Obra e encaminhamos uma proposição para se inserir na Constituinte sobre a formação profissional, considerando fundamentalmente como um processo educativo. Entretanto, é aquele velho problema que eu me referi há pouco, é um problema de cultura. Nós já podemos dar graças a Deus que a noite trevosa que se abateu recentemente sobre o Senai e Senac, né, com aquela proposta maluca da Constituinte em termos de acabar com os nossos organismos, passou. Então, já foi uma conquista muito grande, porque havia realmente intenção de extinguir com os nossos, extinguir eu não digo, mas pelo menos passar para a órbita do governo a formação profissional. Esse trabalho foi entregue, eu entreguei em mãos na Comissão de Sistematização, temos acompanhado, mas não sei até que ponto eles poderão realmente introduzir num mecanismo de Constituinte, ou então através, se não introduzir na Constituinte, vamos ver se introduzimos na lei ordinária alguma coisa sobre a formação profissional no Brasil. Bom, professor Najib, já estamos com o horário bastante adiantado e cabe-me, neste momento, em nome do professor Fontes, em nome do Senai e das empresas, agradecer-lhe a competente e brilhante manifestação quanto à definição da política de mão de obra do Ministério do Trabalho. E o senhor, como um elemento ligado a esta área, uma pessoa que está agora militando no Conselho Federal de Mão de Obra, nos traz a palavra mais abalizada sobre o assunto e, na medida em que a credibilidade que o senhor merece de todos nós garante que isso é um trabalho sério, a nós todos resta aguardar e acreditar que alguma coisa de concreto saia deste patamar, dessa definição que é tão importante para a partida de qualquer fenômeno de mudança. Agradecemos, portanto, a sua vinda, a sua participação nesse processo e tenho certeza que todas as empresas aqui presentes terão, num curto prazo, esse material que o senhor tão
tão boa vontade nos trouxe e nos oferece aqui. Hoje à tarde nós já tomaremos providências para que seja duplicado o documento do professor Najib e, assim que for possível, nós então faremos a entrega a todos os senhores que aqui presenciaram essa palestra. Você quer falar? Companheiros de Resemp, eu como um técnico de formação profissional, gostaria de rapidamente, primeiro, dar o testemunho do esforço que foi construir esse documento de uma forma democrática, vindo das bases. Um outro aspecto é chamar a atenção dos companheiros para um papel que nós temos nisso também. Eu gostaria que esse documento fosse objeto nas organizações de uma reflexão, já que agora nós temos diretrizes que podem basilar o nosso comportamento e a nossa ação, e que a gente realmente se utilize, seja divulgador, seja um agente de mudança também, num trabalho cooperativo. Não é o simples documento que vai mudar. O documento é uma linha, mas vai ser realizado muito esforço para isso. Eu acho que cada um de nós tem um papel nisso, colaborando com o nosso país no sentido da melhoria da formação profissional. Então, cada um, ao invés de um ouvinte, que seja a partir de agora um soldado nessa grande luta que vai ser a mudança de todo esse perfil, já que, como nós vimos, esse documento não foi uma teoria, foi baseado num diagnóstico situacional, olhando o aspecto social, econômico, tecnológico, político do nosso país. Então, cada um de nós tem um papel de construção dentro disso. E o desafio é isso, que cada um de nós, na sua fronteira, na sua organização, no seu centro, seja um agente nessa grande luta que nós temos que travar, do qual esse documento nos dá uma linha e uma diretriz. Só isso que eu gostaria de falar, para a gente não ficar num aspecto simplesmente passivo, mas ser ativo e proativo nesse processo de mudança. Obrigado.